Cada minuto bem aproveitado te aproxima da estabilidade. O tema da aula é Direitos e deveres individuais e coletivos. Introdução ao artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição é amplamente reconhecido como um dos pilares mais importantes da Carta Magna brasileira. Ele trata dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, sendo um dos dispositivos mais extensos e detalhados da Constituição. Esse artigo estabelece os princípios fundamentais que regem a proteção dos direitos individuais, coletivos e sociais, garantindo, entre outras coisas, a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, o direito à vida, à propriedade e à segurança. Principais temas do artigo 5º. O artigo 5º é dividido em 78 incisos, que cobrem uma vasta gama de direitos. Entre os principais temas, podemos destacar 1. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses direitos são garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, sem distinção de qualquer natureza. 2. Igualdade perante a lei. O artigo assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, um princípio fundamental em um Estado democrático de direito. 3. Liberdade de manifestação do pensamento e de expressão. Esse inciso garante que todos têm o direito de se expressar livremente, sem censura ou interferências, assegurando também a inviolabilidade da liberdade de crença e culto. 4. Inviolabilidade do domicílio. A Constituição protege o domicílio do indivíduo, assegurando que ele é inviolável, exceto em situações legais específicas, como com mandado judicial ou em casos de flagrante delito. 5. Direito à propriedade. O artigo 5º assegura o direito à propriedade privada, mas ressalta que esta deve cumprir sua função social. 6. Direito de resposta e indenização. Os incisos também garantem o direito de resposta em casos de ofensa e a indenização por danos morais ou materiais. 7. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. O artigo assegura que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo legal, garantindo direito à ampla defesa e ao contraditório. 8. Acesso à justiça e gratuidade. A Constituição assegura que todos têm o direito de acesso ao poder judiciário e que o Estado proverá assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Todos esses temas serão estudados em vídeos próprios nas próximas aulas. Relembraremos a teoria essencial sobre cada tema e apresentaremos diversas questões para auxiliar a memorização do conteúdo. Inspiração e contexto histórico. O artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 foi fortemente inspirado nas principais cartas constitucionais internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e as constituições de países democráticos que já asseguravam de maneira detalhada os direitos individuais. A busca pela proteção dos direitos fundamentais tem raízes profundas na história do constitucionalismo moderno, que começou a ganhar força após a Revolução Francesa de 1789 e a independência dos Estados Unidos em 1776, com suas respectivas declarações de direitos. No contexto brasileiro, a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã, foi elaborada após o fim do regime militar, de 1964 a 1985. O Brasil vivia um momento de redemocratização, e a nova Constituição tinha como objetivo superar as violações de direitos humanos que marcaram o período ditatorial. A inclusão de um artigo tão extenso e detalhado sobre os direitos e garantias individuais reflete a necessidade de proteger os cidadãos de abusos do Estado e assegurar um sistema jurídico baseado em princípios democráticos. Durante o período militar, muitos dos direitos assegurados no artigo 5º foram suprimidos ou violados, como a liberdade de expressão, o direito ao devido processo legal e a integridade física dos presos.
A Constituição de 1988 veio para restaurar esses direitos e prevenir novos abusos, firmando-se como um símbolo do restabelecimento da democracia no Brasil. Importância para concursos públicos. Estudar o artigo 5º é fundamental para quem se prepara para concursos públicos, especialmente nas áreas de direito, segurança pública, Ministério Público, magistratura e defensoria. Isso porque o artigo abarca os principais direitos e garantias que fundamentam a ordem jurídica brasileira, sendo amplamente cobrado em provas e testes. Os concursos públicos, em sua maioria, exigem um conhecimento aprofundado da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, pois a atuação dos futuros servidores estará diretamente relacionada à defesa e aplicação desses direitos. Além disso, a interpretação e aplicação do artigo 5º são temas recorrentes em questões discursivas, onde os candidatos são avaliados quanto à sua capacidade de argumentar e aplicar os preceitos constitucionais em casos práticos. Mesmo os concursos menos focados em direito, inclusive os que exigem apenas nível médio, sempre exigem algum conhecimento de direito constitucional, especialmente do artigo 5º. Outro aspecto relevante é que muitos dos princípios contidos no artigo 5º são objetos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, o que também se torna um tema recorrente nas provas. Por exemplo, discussões sobre a liberdade de expressão, o direito à privacidade, a função social da propriedade e os limites dos direitos fundamentais estão frequentemente presentes nos concursos, demandando do candidato não apenas o conhecimento literal do artigo, mas também a sua interpretação à luz das decisões judiciais. Conclusão. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 é um dos pilares da ordem constitucional brasileira. Ele assegura os direitos e garantias fundamentais, refletindo um compromisso com a democracia, com a proteção dos direitos individuais e coletivos, e com o respeito à dignidade humana. Sua elaboração, no contexto da redemocratização, visava garantir que os abusos cometidos durante o regime militar não se repetissem, consagrando o Brasil como um Estado democrático de direito. Para os candidatos de concursos públicos, o estudo desse artigo é imprescindível, não apenas por ser recorrente nas provas, mas por ser a base da proteção dos direitos do cidadão frente ao Estado. A compreensão plena do artigo 5º e suas implicações jurídicas é essencial para uma atuação competente e eficiente no serviço público. Esse foi mais um passo na sua jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e veja a descrição do vídeo, onde você encontra materiais prontos para usar nos estudos e indicações que podem ser decisivas para a sua preparação. A caminhada é desafiadora, mas você está no caminho certo.